Olá, eu sou o professor Pedro. Vou gravar um vídeo agora, pessoal do Energia de Blumenau, dos segundos anos. É uma questãozinha que está na nossa apostila, na Física 1, apostila 2, página 9, tá? Preste bem atenção nessa questão, que foi no finalzinho da aula e não ficou bem esclarecido um elemento importante, tá? Qual é? Bom, na questão ele diz, dá duas informações, que a imagem é o triplo do objeto e que a distância entre a imagem e o objeto é de 40 centímetros, beleza? Eu tenho duas possibilidades, tá? Quais são as duas possibilidades? A primeira, quando o objeto está posicionado entre o centro e o foco e você tem uma imagem real. Essa é a primeira. E a segunda, quando a imagem é virtual, beleza? Então vamos lá. Na hora de desenvolver, quando a imagem é real, você tem que o P' é igual a 3P, porque isso é um dado do exercício. E eu fiz aqui, ó, que o P' menos P dá 40. Por quê? Porque aqui eu tenho essa diferença, ó. Isso aqui é P', isso aqui é P. Portanto, essa diferença aqui me dá o 40 centímetros. Continuando aqui para isolar o P', eu tenho 40 mais P. Beleza, então? Continuando. A imagem está para o objeto, assim como o menos P' está para P. Essa é a formulazinha que a gente tem. Tá? Bom, nesse caso, por que eu boto aqui menos 3? Repara que se eu passar o O para cá, eu tenho 3 aqui. Por que é negativo? Porque, como a imagem está invertida, a ampliação, que é o número de vezes que a imagem é maior ou menor do que o objeto, é negativa. Quando a imagem é real, portanto, a imagem invertida, eu tenho ampliação negativa. Portanto, isso aqui é negativo. Esse negativo já é da formulazinha e eu substituí esse P' por 40 mais P, que é esse aqui, ó. E aí eu fiquei com uma variável só, que é P. Legal? Passando o P para cá, menos 3P igual a menos 40 menos P. Esse menos multiplicou aqui do parênteses, 40 mais P. Menos 3P mais P, menos 40. Menos 2P igual a menos 40. Portanto, o P igual a 20 centímetros. Quando você joga aqui na formulazinha, 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 P', você tem 1 sobre F, 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. O P é 20, o P' é 60, porque ele é 3 vezes maior. 20 vezes 3, 60. O P' aqui, ó, vejam que a imagem é real. Se a imagem é real, o P' é positivo. Fazendo as continhas aqui, ó, tira o mínimo comum, que é 60, divide por 20, multiplica por 1 dá 3, 60 dividido por 60 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 3 mais 1 dá 4, agora multiplica 4 vezes F, 1 vezes 60. 60 dividido por 4, 15 centímetros. Portanto, você tem 15 centímetros a distância focal. Olha bem, gente, tá? Aí a gente tem a alternativa letra C. Mas presta atenção. Aquela ali também é uma possibilidade correta, tá certo? Aquela situação. Qual? Quando eu posiciono, olha aqui, ó. Quando eu posiciono o objeto entre o foco e o vértice, tá certo? Eu tenho um espelho côncavo, como a questão me diz, e eu tenho a distância entre eles aqui. Nesse caso, eu tenho P mais P', quer dizer, esse mais esse aqui seria o 40. Entendeu? Fazendo as considerações aqui, eu isolo P', 40 menos P. Agora, cuidado aqui, ó. Como a imagem é direita, esse 3 aqui, que é a ampliação, ele vai ser, porque 3 é o número de vezes que a imagem é maior, ele vai ser positivo. Tá certo? Quando a imagem é direita, o A, que é a ampliação, é positivo. Esse menos é da fórmula, veja que apareceu o menos aqui. Por quê? Porque o P', gente, ele é uma imagem virtual. Quando a imagem virtual, o P' é negativo. Aí eu multiplico esse menos com menos, vai dar mais, 40 menos P. 3P, passo o P para lá, dá mais P igual a 40. 4P igual a 40, P igual a 10. Repare que P é 10 aqui nessa situação. Tá legal? Bom, então o P', 10 vezes 3 menos 30. Na hora de achar o F, reparem só, vai dar o mesmo valor de F, que é a distância focal, que é o mesmo espelho. Tá certo? Por isso que as duas situações são válidas. Então você tem 1 sobre F igual a 1 sobre P mais um P'. 1 sobre F, ó, eu quero esse F. O P é 10 e o P' é menos 30. Lembrando por que menos 30? Porque a imagem é virtual. E ela é 3 vezes maior do que 10. 30 é 3 vezes maior do que 10. Tiramos o mínimo comum aqui. 30 dividido por 10 dá 3. 30 dividido por 30 dá 1. Menos 1, 3 menos 1 dá 2F. Igual a 30, F igual a 15. Tudo bem? Ora, então aqui a gente tem o P10 e o P' 30. E o F 15. Essa aqui também é uma resposta coerente. Como não tem alternativa lá,
a gente fica com essa alternativa. Mas as duas estão corretas. Valeu, gente. Um abraço.